Vocês pediram, vocês receberam. Mãe Hall de filosofia. Só amor. Você edita depois, você conta. Tá não. Vai entrar essa porra agora no vídeo. Então vamos lá então, né, cara? A mamãe veio passar a semana aqui com a gente aqui em Curitiba. E coincidentemente ou não coincidentemente era a mesma semana da Feira de Livros do UFPR, que é uma feira que tem aqui, que tem descontos meia boca. Já teve descontos melhores, hoje em dia são só descontos assim, bem mais ou menos mesmo, né? Qualquer Unesp da vida é 50% de desconto. Aqui é 40%, que é o máximo que eles conseguem fazer. Imagino que tem o transporte, né? O CVO fala, até as multas que a gente toma na estrada por ultrapassar, enfim. Então tá, né? Então, e como vocês sabem agora, né? Eu sou acadêmico de filosofia e a mãe já é aposentada como professora de filosofia, né? Então, falei pra ela assim que minha mãe resolveu passar lá na feira de livros, fazer uma pequena feira. E agora vamos ver o que ela comprou pra mim aqui, para o deleite de vocês. E pro meu também. Eu garimpei na feira. Passei na feira, garimpei umas coisas assim, que eu não sei exatamente o que ele já leu em filosofia, mas o que eu acho que é fundamental agora para essa nova incursão do Yuri. Epistemológica. Vamos começar a usar esses jargões aí que ninguém entende. Vamos lá. Alain Badiou. Alain Badiou. Esse livro dele que, numa sentada, o Yuri gosta agora de livro de uma sentada só, né? Esse aqui é muito facinho de ler, escreve muito bem. E ele é formado em Direito. E uma dos motes de pesquisa dele é o estado de exceção, que eu acho muito próprio pelo momento que a gente está vivendo. E esse livro, Em Busca do Real Perdido, eu achei que poderia ser uma boa introdução. E também, eu vou tentar aqui elencar outros livros e buscar uma comunicação, um diálogo entre eles, né? Então eu escolhi esse primeiro livro para ele, da editora Autêntica, dessa coleção Filosofia, né? O Filô, né? Filô, a edição Filô. Aliás, é só da Autêntica isso aí, né? Só da Autêntica. É um Mãe Hall especial, filosofia especial, editora Autêntica. Editora Autêntica, você não liga pra gente, mas a gente liga pra você, editora Autêntica. Pra mim não vai ligar mesmo, né? Editora Autêntica me liga, editora Autêntica. Pra mim não vai ligar mesmo. Manda nudes, editora Autêntica. Então, esse aqui é o primeiro livro que eu indiquei pra ele. Esse filósofo, que ele é um pesquisador bastante importante, vem influenciar esse filósofo esloveno chamado Slavoj Žižek. Caramba, todo mundo sabe que eu tenho esses problemas com pronúncia, né? Eu tô aqui me esforçando. Tá ótimo. Mas tá tudo certo. Você pode falar Slavoj Žižek também, tem problema. Slavoj Žižek. Está aqui, o cara tem que falar português aqui pra gente. Exatamente, né? também pensa assim. A gente vai lá pra Eslovênia e fala esloveno, por que o cara não... Eu não falo esloveno. A gente não fala mesmo, né? Brasil, eu nunca fui à Eslovênia. Não, ainda não. Ljubljana, nessa época do ano, com a colheita de vinhos. Poxa vida, o que a gente está fazendo aqui, né? Então esse filósofo aqui, ele é muito importante, porque ele vai... eu dei 2 livros para ele. Escolhi esses 2 livros aqui. Um que é Interrogando o Real, o outro é O Amor Impiedoso. Mas Interrogando o Real é porque ele vai conversar sobre a questão do que é o real como um sentido de existência negativa. É um filósofo, a trajetória dele é muito interessante porque ele é filho de economista e contadora. O pai dele era economista, a mãe era contadora e os 2 ateus. Então ele é criado dentro dessa atmosfera querendo fazer cinema. Um belo dia ele descobre que ele quer fazer filosofia. E aí ele vai fazer filosofia e tal, e ele é brilhante. Ele vai pesquisar principalmente a questão da realidade, do real, e ele vai bater de frente com muitos filósofos contemporâneos. E esse real perdido aqui, é esse real que ele discute ou é
Ou são temas que se tangenciam ou não se tangenciam? Eles se encontram, porque exatamente o que é o real dentro da sua existência, das suas possibilidades. Então, ele descaracteriza o real do ponto de vista da filosofia tradicional. Então, ele busca um enfrentamento desse real. Por isso que o real dele é a partir da existência negativa. Okay. É uma existência negativa. Então, não é o real que a filosofia lida como realidade. Enfim. Então, ele é um filósofo jovem, bastante perigoso para a filosofia tradicional. Ele é nascido em 40, por aí. Eu acho que ele não tem 70 anos ainda. Eu acho jovem. Esses moços de 70 anos, eu acho jovens. E o Vladimir Safato lá, mais novo ainda. Não, exatamente. Inclusive, ele influencia o Vladimir Safato. Vladimir bebe na água dele, aqui na fonte dele. Então, a filosofia que vem vindo aí, discutindo as questões do real, é aqui, é nessa fonte aqui também. Tá falando para você que tem um texto lá que eu tô lendo na faculdade, que é de um filósofo alemão chamado Gottlieb Fichte, que chama Comunicado Claro como o Sol, aberto ao grande público, onde se mostra em que consiste a novíssima filosofia. Em que ele vai, passar uma régua nessa questão do real. Assim, para de ficar pensando o que é real, o que não é. Não tem essas armadilhas descartianas sobre o real que pode não ser real, esse tipo de coisa. Então, viu por que eu estou dando esse livro para ele? Estamos aí. Exatamente, vamos pensar o real de uma nova perspectiva. E é um filósofo bastante perigoso, como eu estava te falando, para essa nova, para a filosofia tradicional. Ele está desestruturando, desconstruindo a questão do real e a questão da verdade, que é discutida por ele, né? Então também a questão da verdade e do real. Bom, um outro filósofo que eu acho muito importante é Giorgio Agamben. Tá certo? Giorgio Agamben. Giorgio Agamben. Então, é o Homem Sem Conteúdo. Esse também é um filósofo jovem, é um filósofo italiano e ele foi aluno do Heidegger. E desde que ele não entra mais nos Estados Unidos, apesar de ter sido... ele se recusa a ir para os Estados Unidos agora porque uma das questões da pesquisa dele é também a literatura, a estética e a literatura, né? A arte na literatura. Então ele é a principal influência dele é a Escola de Frankfurt. Você passou aqui umas folhas que já viu os bagulhos escritos em grego aqui já, ó. Ele já encontra longe os gregos, pois é. Então, ele vai conversar sobre o esteticismo na arte, na literatura, e ele é o principal tradutor de Walter Benjamin para a filosofia, para o italiano. Para o italiano. Para o italiano. Ele é o principal tradutor. Então, ele é uma pessoa que... é fundamental para você, ainda mais você que lida com literatura, precisa dessas fundamentações. E a filosofia tem esse negócio que os tradutores são também comentadores dos filósofos, né? Os tradutores não são meramente transportadores de linguagem, assim, eles são comentadores da obra também, né? Eles explicam as palavras que eles usam e coisas do tipo, razão pela qual a tradução de filosofia é sempre uma coisa muito capciosa. Como é que é o nome daquele cara que traduz o Nietzsche que você tem lá? É o Paulo César de Souza. Paulo César de Souza, que é o melhor, assim, né? Todas as obras assim, do Nietzsche que eu gosto de ler, a tradução do Paulo César de Souza. Inclusive tem um trabalho muito interessante de um amigo que agora ele está no pós-doutorado, José Olímpio. Ele fala sobre a ética da tradução em Derrida. Tem que falar com o José Olímpio... Do Santos Neto. Do Santos Neto. Porque senão você acha que é o editor, né? Não, o José Olímpio do Santos Neto, ele é um gênio, esse menino. E ele tem um trabalho de mestrado e doutorado que é a ética da tradução, e ele pesquisa Derrida. Exatamente sobre a questão da linguagem e esse adentramento, né, desses tradutores na obra e a isenção, né, a distância que precisa na tradução. Legal. Né, para que não haja infiltrações
no pensamento original do filósofo que está sendo traduzido. Então tá aqui, para quem gosta de literatura e filosofia, isso aqui é obrigatório, leitura obrigatória. E o Yuri também não leu ainda Foucault. Você já leu Foucault? A gente não, tipo assim, eu não tive contato com Foucault na minha faculdade, por exemplo, na É uma minha pena. graduação. É uma pena. Foucault, no meu entender, é uma leitura obrigatória, porque Foucault ele é um historiador e principalmente a obra dele vai colocar o homem como um ser social, o homem inventado socialmente, que era o homem antes e depois. Uhum. Então ele é leitura obrigatória para quem faz psicologia, quem faz áreas de humanas, né? Ou as pessoas que querem realmente saber da historicidade humana, não necessariamente da área de humanas, mas as pessoas interessadas. Então, tem algumas leituras de Foucault que são fundamentais, como por exemplo, a Arqueologia do Saber, As Palavras e as Coisas, que são leituras que você vai adentrar, como por exemplo na área da psicologia, é obrigatório a Microfísica do Poder, né, Vigiar e Punir, as teorias, os livros sobre a sexualidade dele, né, Uhum. que é uma relação de poder importante, a História da Loucura, O Nascimento da Clínica, são livros do Foucault extremamente importantes. Então, como ele ainda não leu, e é muito importante quando a gente vai pegar a obra de algum pensador, a gente tem uma introdução antes. Então, esse livro aqui do Edgardo Castro, Introdução a Foucault, ele vai fazer um voo panorâmico sobre a obra desse historiador francês que eu tive o prazer de conhecer na UERJ, na década de 80, no início da década de 80, quando ele esteve aqui no Brasil, eu fui a um colóquio dele lá. Leitores do Livrado, a mamãe conheceu Foucault. Isso daqui a pouco vai ser uma coisa assim, como ela é antiga, acabei de dedar a minha idade. Não, pois é, porque uma vez eu fui numa palestra do Ariano Suassuna, né, que agora já é falecido também, isso agora eu conheci o Ariano Suassuna, né. Ah, que legal. Pô, Então, super. Aliás, quando ele veio pra cá, que ele falou aquela coisa que só existem as viagens, porque ele veio de avião de Curitiba, ele não gosta de viajar de avião, né? Ele falou que só existem as viagens tediosas e as fatais. As fatais, né? De avião. E que a Quando gente ele veio torce, pra cá, que a gente torce para que elas sejam tediosas, porque tudo que sai, né, do se previsto... a viagem de avião não for tediosa, é porque todo mundo vai morrer. vai ser uma coisa horrorosa. Então, Foucault é brilhante, necessário e, como todo francês, né, que escreve, você tem que ler vários parágrafos para você entender a mesma coisa. Mas é aquela verborragia francesa, mas é isso que encanta também, né? Uhum. O detalhamento da coisa. São esses caras que o Vargalhosa dá um pau naquele As Travessuras da Menina Má, né? Que ele faz uma crítica deles, assim, o Roland Barthes, como é que é o nome desse? Derrida? Outro francês? Derrida, né? É Angelino. Que são os caras, assim, pro Vargalhosa são os caras que só falam e não dizem nada, né? Ele fez uma leve chamada ali nesses caras, né? Mas sei lá também o que o Vargalhosa sabe. Mas sabe o que eu acho? Crítico é uma coisa impressionante, né? Igual crítico de arte, né? As pessoas criticam a arte, mas elas não conseguem fazer. Elas criticam aquilo que elas não conseguem fazer. Né? Acho que sim. Escreve exatamente como Foucault. Eu tô aqui comprando a briga do Foucault. Comprando a briga dele, né? Então é isso. Então, para ele entender Foucault, né? Então tá aqui um voo panorâmico, que eu acho bastante importante. Não é um voo muito profundo assim, né? Mas é só para abrir, né? Uhum. E depois, se você quiser começar a ler, eu acho que você poderia começar por Arqueologia do Saber e depois As Palavras e as Coisas. Depois dessa introdução. Depois dessa introdução. Maravilha. Né? E tem até aqueles dicionários para você entender os pensadores. Quando você começar a se interessar pelos pensadores mesmo, compra os dicionários dele, né? Então você tem do Nietzsche, você tem do Kant, você tem... Aí você compra o dicionário daquele que você vai aprofundar. Para aprender aquelas palavras alemãs assim, que significam muita coisa. Realität. Então, aqui e 2 livros que eu achei importante para ele agora que vai ler Foucault, né, e exatamente as discussões sobre a sexualidade, que elas estão muito em pauta, e eu acho muito importante que se discuta isso, né, que as pessoas comecem a conhecer mais sobre a sexualidade humana, porque é uma construção social, a sexualidade, e para que você discorde disso, é preciso de um embasamento. Uhum. Né? Então, qual é o embasamento importante? Né? Judith Butler, que veio aí, eu acho que é uma excelente leitura, obrigatória.
quis até comprar, ele falou, não, por enquanto não. E aí a gente compra outros, uma né? coisa de cada vez, assim, né? Primeiro eu vou conhecer isso, depois então vamos conhecer a teoria queer. Queer. E vamos conhecer ela então, como que se dá isso sobre a biopolítica, sobre a ótica da biopolítica. E quem melhor para apresentar isso, se não Foucault, né? Que agora saiu o 4º livro dele sobre a teoria da sexualidade. Né? Saiu o 1, 2 e 3 e agora o 4 já está à disposição para ser lido, degustado, assim, é muito interessante. Legal. Então, bem-vindo à filosofia. Muito obrigado. Eu espero que você goste. Vamos fazer um brinde em homenagem à filosofia. Murilo, passa o vinho pra gente aqui, fazendo um favor, cara. Mãe, quando você quiser me explicar as matérias que eu não estou entendendo... Eu não quero. Fica à vontade. Eu me aposentei como professora, eu não quero. Ele até, quando eu cheguei aqui em Curitiba, ele falou, mãe, eu vou ter prova de lógica, eu preciso entender. Eu falei, já sei a fórmula molecular, que ninguém entende. Eu falei, mas já esqueci tudo isso. Muito obrigado pelos livros. Obrigada a você, Yuri, pelo convite aqui. Eu espero sinceramente que você goste do curso de filosofia, porque é um curso que, ao meu ver, deveria ser de pós-graduação, não deveria ser um curso de graduação, as pessoas entram muito jovens para o curso de filosofia. E eu acho que a filosofia ela vem coroar conhecimentos diversificados. Eu acho que a filosofia ela coroa a psicologia, coroa a sociologia, ela vem coroar o direito, ela vem coroar outros cursos. Então a filosofia deveria ser um complemento quase que obrigatório para todos esses cursos. É bom porque, inclusive, porque meu pai falou assim, que filosofia o quê, cara? Tu vai acender um baseado lá, ficar cera ou não sei, que porra é essa? Não sei o quê. Então, tipo, assim, é bom ter um contraponto na família também. Eu acho ótimo. E ele é um ponto mesmo, né? Pesou ali do outro lado. Mas é importante a gente ver que a filosofia, até porque o seu pai pensa dessa forma, né? Como é importante que a filosofia seja descortinada para as pessoas, de uma maneira geral. Né? E eu gosto muito desses movimentos, desses filósofos que vão popularizando a filosofia. Viviane Mosé, Márcia Tiburi, Alain de Botton, o Clóvis Barros Filho. Ele vai falando, vai conversando, vai trazendo essa reflexão. E aí, se você realmente achar que gosta da filosofia, você se aprofunda nos textos filosóficos, você vai atrás do conhecimento filosófico, né? Mas que a filosofia não fique mais num pedestal que seja hermética e que seja um conhecimento de muito poucos. Um conhecimento de poucos, um conhecimento de nenhum. Exato. O conhecimento ele precisa estar à disposição das pessoas. Exatamente, bora circular livro, conhecimento, tudo, né? E é para isso que o Livrado existe. Exatamente. Agora vai circular filosofia aqui no Livrado. Então, eu acho que eu vou aparecer mais vezes, não sei, tem impressão. Então é isso aí, galera. Um abraço para vocês e tchau. Tchau.